Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você como as crenças limitantes elas podem ser mudadas na sua mente subconsciente, né? Então agora a gente vai falar da ação, do plano de ação. A gente já falou antes em podcast, em vídeos, até em treinamentos, né, de como as crenças elas são armazenadas, né, porque tem toda uma ciência por trás, porque basicamente usando a neurociência, tudo fica armazenado, né, nada se perde, né, até mesmo tem uma lei do Lavoisier, né, nada se cria, tudo se transforma, por causa disso, né, que aí entra a lei da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. E crença limitante é a mesma coisa. Se ela existe, se você sabe que ela existe, ela pode ser alterada. Tudo pode ser alterado. Não é porque você tem uma vida medíocre hoje que você não pode ter uma vida valiosa, grandiosa, gigantesca, né? Depende muito mais de você querê-la e querer co-criá-la, manifestá-la, do que, na verdade, o resto, né? O externo, vamos dizer assim. Então, primeiro de tudo, o conceito de autoconscientização, né? Auto vem de próprio, de você conscientizar-se em relação a essas crenças. Imagina assim, você sabe que existem crenças em você, mas a partir do momento que, na verdade, você identifica quais elas existem, fica mais fácil de você batalhar e resolver, né? Se são em relação ao dinheiro, você já sabe que é em relação ao dinheiro. Se é em relação ao seu sucesso, você sabe em relação ao seu sucesso. Mas o que você acha que talvez seja uma crença em relação ao fracasso? Já parou para pensar, para se provocar, para questionar-se, né? Então, questionar em relação a evidências que existem no meio do caminho? O que acontece muito é a primeira resposta que você tem, você vai usar como verdade. Mas às vezes, eh, por distorções, né? Você vai o que da razão, né? Você primeiro que você não, às vezes não passa muito tempo diagnosticando isso com você. Você pede às vezes para um terapeuta, às vezes você está fazendo até tratamento, né? Para fazer isso para você. Mas às vezes é muito mais importante você fazer com você, para você se autodescobrir, né? E quando você generaliza, você na verdade filtra, porque eu não tenho tempo para ver isso agora, né? Ou procrastina, vamos dizer assim. Falta para você a verdadeira origem daquela crença. E às vezes não é nenhuma crença de sucesso, é uma crença de fracasso. Você tem medo de ser pobre, você tem medo, na verdade, de sofrer no relacionamento. Você tem medo, na verdade, de não ser igual ao seu pai, à sua mãe, né? Mas veio da onde isso, né? Será que é do seu pai e da sua mãe? Talvez não. Talvez vem de outra pessoa, de outro pai, de outra mãe, que na verdade você viu e às vezes você achou que foi seu pai e sua mãe. Porque você tem que entender uma coisa: o seu cérebro, né, ele pode te pregar peças, principalmente quando a gente envolve a emoção. E a emoção, o quê? Ela vai ser transmitida para o seu cérebro de duas formas: eletricamente e quimicamente, né? Eletricamente é o impulso, o sistema nervoso, né? Vamos dizer assim, o neurônio e o dendrito, né? Então vai ter o que? A sinapse cerebral. Ali, no caso, vai ter uma comunicação e essa comunicação vai gerar uma faísca elétrica, vamos dizer assim, que vai ser levada para todo o seu corpo através do sistema nervoso. Outro tipo de troca vai ser a química. E a química, por exemplo, que o medicamento pode alterar, né? Que às vezes as pessoas preferem, né? Ao invés de fazerem o dever de casa, né? Então, neurotransmissores, hormônios. Mas a partir do momento que você altera a sua alquimia, né? Sua química corporal, o que pode acontecer também? Uma falha de julgamento. Você achar que tem uma crença, mas na verdade não é. Por isso que é tão importante você deixar de ser emocional, muitas vezes, usar a razão, né? Então, a mente logos, ao invés da mente mitos. A logos, no caso, no sentido de você usar o seu neocórtex, a parte mais avançada do seu cérebro, para você conseguir chegar em melhores respostas. E nesse momento, falta você questionar, você fazer as perguntas corretas, entende? Para você descobrir quais as crenças que você tem, para você alterar a verdadeira crença que você tem. Se é um medo de fracasso, é completamente diferente de medo de sucesso. Porque quando você tem medo de sucesso, você está na trilha, você está conquistando, você está indo em frente. Mas você tem medo do que pode acontecer, mas é que nem o futuro do pretérito. Poderia, seria, teria, mas não vai acontecer. Porque é algo que você está supondo que possa acontecer. A mesma coisa é com o medo do fracasso. Pessoas com medo de fracasso, o quê? Acha que aquilo que ocorreu vai acontecer de novo, né? Se ficou em débito, devedor, Serasa, SPC, na agência de crédito do seu país, aí você acha que aquilo vai acontecer de novo, porque não é porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que não administra bem o dinheiro. Mas espera aí, já aconteceu isso, não significa que vai acontecer de novo.
O grande problema é esse vórtice que você se perde emocional, né? Que outra coisa que acontece também para você mudar é uma reestruturação cognitiva, ou seja, a cognição, a razão em relação a isso. Então até você vai ter que substituir as crenças limitantes que você tem atualmente por pensamentos mais realistas e positivos, né? Utilizando a psicologia positiva, utilizando a neurociência. Não é blá blá blá, mas é a verdadeira ciência, né? A gente percebe isso. É quando você substitui por algo que faz mais sentido, construtivo, não algo que você imagina. Por isso que é tão importante você dividir, né? Dissociar uma crença limitante da emoção, porque aí você sabe o fato. Você tem uma crença limitante por causa daquele fato que aconteceu em janeiro de 1984, quando aconteceu esse fato em relação à minha vida. Entendeu? A partir do momento que você fica divagando, e aí no caso você vai ser uma pessoa que sobrecarrega de informações, né? Overreact, né, em inglês, você vai o quê? Basicamente criar uma situação, aumentar aquela situação e não foi nada. O que aconteceu de verdade, de fato, aquela situação que você está contando, né, para o seu consciente não vai fazer muito sentido. E tem muitas pessoas que exageram, né? Seria o exagero. Quando você exagera, você não usa a sua cognição, você não pensa, né? Você não raciocina, desculpa, né? Você pensa, mas você usa só a emoção. Outra coisa que também vai ajudar você a mudar a sua crença limitante que você tem atualmente, ou as crenças limitantes que você tem atualmente, é você o quê? Valorizar e fortalecer sua autoestima, sua autoaceitação, né? Como a gente sempre fala assim, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, né? Aquiles foi um guerreiro grego, né, assim, na mitologia, que na verdade ele é banhado pelo sangue, mas uma folha, né, fica no calcanhar e depois alguém, né, no caso até na história de Troia, né, contada também, até no filme Troia, né, também tem essa cena, no caso é o Brad Pitt que faz até o Aquiles, ele leva uma flechada no calcanhar e aí no caso ele morre. A mesma coisa até tem na mitologia nórdica, Siegfried, a mesma coisa, o sangue é banhado do dragão, aí tem uma folha no coração, o ponto fraco dele é o coração. A mesma coisa na sua vida. Todo mundo tem um ponto fraco. Eu tenho um ponto fraco. Você tem um ponto fraco. Então você aceite, entendeu? Você pode melhorar naquele aspecto. E ninguém vai ser bom em todos os aspectos, entendeu? Você tem que aceitar isso. E se você tem uma crença limitante nessa área, entenda que você tenha, admita que você tenha. Mas não seja uma pessoa orgulhosa, egocêntrica, egoísta, de não admitir que você tem esse aspecto e, na verdade, que você não precisa melhorar. Isso é errado, né? Outra coisa, você vai buscar apoio, né? Busca apoio de pessoas que possam te ajudar. Às vezes vai ser um terapeuta, um coach, às vezes um conselheiro, pessoas que você confia, né? Na maior parte das vezes, por exemplo, procure pessoas que tenham a mesma vibe, vibração que você. Fica muito complicado, por exemplo, você procurar também ajuda com pessoas que, na verdade, não detêm conhecimento daquela área ou não sejam especialistas daquela área, né? Isso não é legal, né? O que acontece muitas vezes é como se fosse um balão, né? Um balão, sabe, bexiga, assim, né? Cheia de ar dentro. A pessoa vai lá e meio que se tem uma situação, na verdade ela pega uma agulha e estoura. E aí, às vezes, você fica pior. Por isso que é importante você também saber ouvir as pessoas certas, né? Então, essa seria como uma ação consciente. Eu tenho consciência das pessoas que podem me ajudar, né? Eu posso me ajudar também com afirmações positivas, me ajudando para que isso aconteça. E, logicamente, aqui a gente está falando de consistência. Nada muda no nada, né? O universo trabalha em ciclos, em movimentos, em fluxo. Então, também dê tempo ao tempo para você ressignificar várias coisas que, se for pensar, elas estão há anos com você. Por isso que até clica no primeiro link da descrição, porque tem um curso nosso que te ajuda muito em relação a esse processo. Esse processo de reprogramação mental, ele é doloroso para algumas pessoas, né? Porque você mexe de verdade com quem você acha quem é, né? Então, muitas pessoas elas ficam bastante frustradas, desanimadas, desacreditadas em relação ao processo de cocriação, materialização. E muitas vezes elas param no meio do caminho, né? E não tá certo isso. Você não nasceu para ser menos daquilo que você pode ser, né? Então, por causa disso, clica no primeiro link da descrição, conheça mais esse treinamento para em profundidade que você construir, primeiro desconstruir, né? Porque você acha que você é uma pessoa com umas crenças, mas a partir do momento que você tira essas roupas velhas que estão dentro, que você está usando, você dá oportunidades também para usar algo novo na sua vida, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz
e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.